Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Diretoria do Flamengo tem conversa por reforços para a próxima janela de transferência. Nós vamos falar sobre isso aqui, nomes cogitados, nomes cotados. Conversamos com os membros da diretoria do Flamengo no dia de hoje, até porque fizemos uma live ontem criticando a postura e os reforços. O Flamengo vendeu muito mais do que contratou. E aí a gente tem a resposta, o que a gente recebeu de informação, nós iremos tratar aqui com vocês nesse vídeo de agora no nosso canal Família da Nação, no canal Resenha da Família. Peço a vocês para que deixem o like agora, rapidinho, sobe o like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, clica aqui embaixo o botão vermelho e acione o sininho da notificação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, esse vídeo é um oferecimento da Betano. Betano é a casa de aposta que mais cresce no Brasil. E você tem a oportunidade agora de clicar na Betano e fazer o seu cadastro de forma gratuita. Você só precisa colocar o código FLAMILIA, exatamente como está descrito aqui, código FLAMILIA. No seu primeiro depósito, você vai ganhar um bônus de até R$500 e mais R$20 em apostas grátis. Hoje tem vários jogos que você pode fazer lá a sua aposta. Você tem aí jogos do Campeonato Paulista, jogos do Campeonato Carioca, enfim, oportunidades não faltam para você. Betano, não perca essa chance. Galera, lembrando que nós temos a Betano, só em você fazer o cadastro, você já vai concorrer a uma camisa oficial do Flamengo. O sorteio vai ser segunda-feira. Foi adiado por conta do jogo do Flamengo, a nova camisa do Flamengo. Então, não deixe de fazer o cadastro, hein? Tem que estar cadastrado na Betano e inscrito aqui no canal e no nosso Instagram do Família da Nação. Aliás, batemos 20 mil no Instagram do Família da Nação. Obrigado a você que está fazendo o Instagram voar, cara. Obrigado mesmo aí pelo carinho com a nossa rede social, com essa nossa rede social. Bom, galera, no dia de ontem nós fizemos uma live com muitas críticas à diretoria do Flamengo. O Flamengo já vendeu Pablo, Mateuzinho, se desfez do Felipe Luiz, que tinha um alto salário, Rodrigo Caio, que tinha um alto salário, Thiago Maia deve estar de saída, só aí são 5. Enfim, o Flamengo se desfez de uma série de jogadores. Everton Ribeiro, que não renovou e tinha um salário alto também. Só aí são 6 jogadores que saíram do Flamengo. Ah, esqueci o goleiro Santos. 7 jogadores que, por muitos momentos, foram titulares do Flamengo na temporada passada, que deixaram o clube. E aí, o Flamengo só contratou 2. Contratou o Matias Vinha e contratou o De La Cruz. Então, o Flamengo, ele tá mais forte ou o Flamengo se enfraquece em termos de elenco para a temporada 2024? Nós trouxemos isso no dia de ontem para um debate na nossa live e cobrando a diretoria do Flamengo, cadê os reforços prometidos? Enfim, muita gente criticando, falando que a diretoria é incompetente. O Igor Coronado foi anunciado ontem como reforço do Corinthians. Corinthians que também contratou o Pedro Henrique, atacante do Internacional. O Vasco trouxe o Sforza, né, que é um volante de muito vigor físico, um garoto da base ainda, das categorias de base do futebol argentino, de muita qualidade. E o Flamengo se prendeu a 2 jogadores apenas e não contratou mais ninguém. Claro que existem negociações avançadas para o Flamengo trazer também o Léo Ortiz, mas apenas 2 jogadores e saíram 7 no total. Enfim, a gente hoje pela manhã procurou contato com pessoas da diretoria do Flamengo no intuito de tentar uma explicação. O que a gente pode falar para o nosso público diante desse fato? Porque não é apenas uma situação que a gente está aqui especulando. Não, são fatos, é constatação. O Flamengo saíram 7 jogadores
e sem contar o Vidal no meio do ano e outros que também acabaram saindo nesse decorrer de tempo, né, do Flamengo. O Flamengo, e aí? Cadê os reforços? Como é que o Flamengo faz? O Flamengo vai se reforçar? E aí, na verdade, a gente falou com 2 membros da diretoria do Flamengo, um do alto escalão, e que garantiu, falou: você não tem a menor dúvida. Às vezes é necessário a gente abrir mão de se reforçar de um jogador que é uma oportunidade para esse momento, para trazer um muito melhor lá na frente. E o outro membro da diretoria disse a mesma coisa. Disse que o Flamengo quer jogadores que possam chegar, vestir a camisa e ser titular. Se é para poder contratar jogadores que sejam apostas, o Flamengo não vai fazer e prefere apostar em jogadores da base, conforme até mesmo o técnico Tite chegou a dizer. O Tite quer trabalhar com 2 jogadores para cada posição. Então, o Flamengo vem forte, o Flamengo não desistiu, segundo esse membro da diretoria, em contratar um atacante pelo lado direito, um ponta-direita. Apenas esse desejo do técnico Tite ele vai ser adiado para o meio do ano. O Flamengo vai trazer mais um meio-campista, um jogador que possa fazer a função de segundo volante ou até mesmo um meia com maior chegada à frente e que também dê um poder de marcação para o setor de meio campo do Flamengo. Enfim, e aí aqueles nomes que aí eu perguntei se o Flamengo tem interesse nesses jogadores e todos os nomes que eu citei, essa pessoa da diretoria disse que são grandes jogadores e todo grande jogador interessa ao Flamengo e sinalizando de forma muito clara que todos os jogadores podem aparecer no Flamengo ou não. Claro que isso depende de uma negociação. Eu voltei a perguntar sobre a possibilidade do Flamengo contratar um conhecido ponta-direita, um atacante que joga hoje na equipe da Lazio, né? Enfim, a galera sabe de quem a gente está falando. Hoje é titular absoluto, né? Um baita de um jogador, mas tem mercado no futebol europeu, mas o Flamengo está de olho também nessa possibilidade. A gente já falou diversas vezes desse jogador aqui. E aí a gente perguntou também sobre um outro jogador, que é o Di Maria, um jogador de 36 anos que joga no Benfica, se o Flamengo poderia fazer um investimento nesse jogador. E segundo o membro da diretoria, o Di Maria é um jogador fantástico, com uma idade avançada, tem mercado ainda em vários outros clubes e como qualquer outro grande jogador, claro que interessa sim ao Flamengo. No entanto, é um jogador caro e a gente precisa trabalhar com os pés no chão, segundo esse membro da diretoria. Perguntei também sobre Claudinho e Wendel, porque são sempre jogadores que a gente aqui comenta, né, e fala sobre essas possibilidades. E, mais uma vez, não vamos falar sobre nomes e tal, mas são 2 grandes jogadores e grandes jogadores interessam ao Flamengo. Enfim, o que a gente sabe, na verdade, é que o Wendel é o jogador que a diretoria do Flamengo quer para o meio-campo. Esse é o jogador que o Flamengo vai buscar no meio do ano a contratação. Vai tentar convencer os dirigentes do Zenit a negociar esse jogador com o Flamengo. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas, segundo a gente apurou, o próprio John Textor, quando foi lá no Zenit para tentar a contratação do Wendel desta vez, ele acabou indo para o Alan, né? Tentando o Alan, não o Alan do Flamengo, outro jogador que com passagem pelo Vasco, inclusive, que ele já está até num processo adiantado para contratar o jogador, assim como também o Gregory, né? Que o Botafogo está contratando. Por quê? Porque ele já desistiu do Wendel. Ele sabe que o jogador quer atuar no Flamengo, o jogador tem uma promessa da diretoria do Zenit para ele ser negociado no meio do ano. E aí o Flamengo só precisa mudar a postura. Precisa fazer uma proposta oficial, mas indo lá em São Petersburgo e conversando direto com o Zenit. E não mandando intermediários e outras maneiras que a diretoria do Flamengo procura agir. Senão não vai conseguir. Isso aqui é a opinião de todas as pessoas envolvidas no meio do futebol. Se o Flamengo não mudar o modus operandi, não vai conseguir. Agora, se for lá, tem grande chance de conseguir trazer esse jogador. E parece que é isso que vai acontecer. Então, o desejo é em trazer o jogador, o Wendel,
para cá, para o Flamengo, e o Claudinho já é uma situação um pouco mais difícil, porque o Claudinho, ele tem... primeiro que você tem que optar, né? Entre um e o outro, são dois jogadores caros, e você tem que optar, e hoje o Flamengo tem jogadores na posição do Claudinho que são titulares absolutos, né? Como, por exemplo, o Arrascaeta, como o Dela Cruz, enfim. O Flamengo entende que hoje uma posição mais carente para dar um poder de marcação maior seria o Wendel. E eu concordo também, eu acho também que seria um reforço que mudaria, inclusive, o Flamengo de patamar. E uma outra situação é que o Palmeiras ele tem um processo de negociação à frente do Flamengo em relação ao Claudinho. O Palmeiras está bem à frente. O Palmeiras aguarda também esse meio do ano chegar, a temporada do Campeonato Russo terminar, para dar o checkmate e tentar a contratação do Claudinho. Então o Flamengo tem um concorrente de peso nessa situação do Claudinho, e aí, por isso, acho muito pouco provável. Fato é de que o que eu percebi é que na posição de ponta direita o Flamengo tem interesse no Felipe Anderson, né, que é o jogador da Lazio, que a gente citou lá no início do vídeo, e que o Flamengo já tem interesse há algum tempo, que a gente vem trazendo aqui nos vídeos. O jogador terá o seu contrato se encerrando na Lazio agora, no meio do ano, e tem o passe livre para poder negociar com qualquer outro clube. A Lazio quer renovar. Existe a possibilidade também de uma proposta oficial da Juventus, que até agora não apareceu, mas a Juventus parece querer o jogador. O Flamengo vai ter concorrência também. Fato é que se o Flamengo consegue contratar o Wendel e o Felipe Anderson, meu amigo, o Flamengo vai ter um baita de um time para temporada 2024 e até mesmo para o Mundial de Clubes de 2025. Mas para isso vai ter que investir grana. Hoje o Flamengo tem na casa dos 130 milhões, 125 milhões de reais ainda para investir, fora os jogadores que irão sair, né, que serão negociados agora nessa janela do meio do ano, e que aí o dinheiro entra para poder o Flamengo também contratar novos reforços. Valeu? Deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.